disponíveis nos dias atuais possibilitam esse enfrentamento. Aqui seguimos a introdução. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. A temática central, a obra Era o Desenvolvimento Sustentável de Jeffrey Sachs, explora os desafios e as soluções para alcançar um desenvolvimento global equilibrado. Ele defende uma abordagem clínica para diagnosticar problemas específicos de cada país, considerando fatores históricos e ambientais. Sachs contextualizava a obra com sua experiência como economista e consultor de organismos internacionais, analisando a evolução econômica desde a Revolução Industrial e suas disparidades regionais. Na economia clínica, o conceito de economia clínica propõe que o desenvolvimento econômico seja estudado de forma personalizada, assim como na medicina clínica. O autor defende que o profissional moderno de desenvolvimento, em vez de oferecer um diagnóstico simplista, deve fazer um diagnóstico que seja preciso e eficaz para as condições, história, geografia, cultura e estrutura econômica do país em questão. Existem alguns fatores que explicam a pobreza: armadilha da pobreza, políticas econômicas e governamentais ruins, condições geográficas adversas, fatores culturais e geopolítica. Uma análise da geografia. A geografia física influencia significativamente o desenvolvimento econômico e social das nações. Fatores como acesso ao litoral, clima, topografia e recursos naturais são decisivos para determinar as oportunidades e desafios de cada nação. Países sem litoral enfrentam maiores custos de transporte, enquanto regiões tropicais lidam com doenças como malária, que afetam diretamente a produtividade e o desenvolvimento humano. A disponibilidade de recursos energéticos como carvão e petróleo também favorece ao progresso econômico. Mesmo com todas essas questões, podemos dizer que a geografia não é uma condenação à pobreza a nenhum país. Com estratégias adequadas, como investimentos estratégicos, energia renovável e controle de doenças, é possível superar as barreiras impostas pela geografia. Uma análise da geografia: impacto geográfico. Países sem litoral apresentam maior dificuldade em se desenvolver devido ao custo do transporte das mercadorias aos portos. Exemplo: Altiplano da Bolívia, uma região montanhosa que apresenta um dos custos de transporte mais altos do mundo. Cidades interiores ao continente estão geralmente associadas a grandes rios, o que facilita o comércio marítimo, como cidades chinesas. Uma análise da geografia: o impacto do clima. O clima tem um efeito enorme na produtividade das culturas, doenças, escassezes ou disponibilidade de água e vulnerabilidade de perigos. Países tropicais geralmente são mais pobres, isso devido ao seu desafio com doenças transmissíveis. A África, como exemplo, a África tropical enfrenta constantemente endemias de malária, pois suas condições climáticas são favoráveis para o desenvolvimento do mosquito, vetor da doença. Os recursos naturais. Recursos naturais são fatores determinantes no desenvolvimento de um país. O carvão, seguido mais tarde pelo petróleo e o gás, deu um impulso crucial e dispensável ao desenvolvimento econômico global. Os países com abundantes recursos de combustíveis fósseis tiveram mais facilidade em alcançar o crescimento. A alta desses recursos, comum em muitos países da África, dificultou o progresso econômico. Porém, existem modos de superar isso, como, por exemplo, utilizando de novas tecnologias para desenvolver energia solar. Apesar de dar as vantagens, o mau uso dos recursos podem levar à maldição dos recursos, onde a corrupção e má gestão resultam em estabilidade econômica e social. O papel da cultura. Demografia. As altas taxas de fertilidade são comuns em países pobres e dificultam o desenvolvimento ao sobrecarregar famílias e limitar recursos para educação e saúde. Assim, reduzir a fertilidade é crucial para o crescimento econômico e seria resultado da mudança cultural da nação. Aqui, como um exemplo, entre aspas, os países que fizeram a transição de altas taxas de fertilidade para baixas taxas de fertilidade tenderam a ter uma vantagem no desenvolvimento econômico, enquanto os países que têm taxas de fertilidade muito altas tendem a ter um crescimento econômico muito menor. A demografia do caso do Japão, a figura ao lado, exemplifica como uma taxa de fertilidade molda a dinâmica populacional, mostrando os anos de 1950 a 2005 e a futura projeção de 2055.
onde em 1950 existiam mais crianças pequenas do que pais e pais do que avós. Em 2005, o Japão reduziu suas taxas de fertilidade, em parte como resultado de uma mudança de cultura, em parte como resultado de um desenvolvimento econômico e em parte como resultado de políticas públicas e acesso a contraceptivos modernos. Em 2055, projeção para uma inversão da pirâmide. O papel da cultura. Educação. Educação amplia o capital humano e aumenta a produtividade, criando sociedades mais competitivas e inovadoras. Exemplo do impacto da alfabetização seria o caso da Coreia do Sul, que no século XX se encontrava empobrecida e com altas taxas de alfabetização, o que é crucial para alcançar desenvolvimento econômico de forma mais rápida e bem-sucedida. A igualdade de gênero, cultura em relação das mulheres, as mulheres enfrentam barreiras profundas em relação à sua participação política e econômica hoje. Ainda existem países que ainda possuem um estigma por trás disso, o que acarreta em atrasos no desenvolvimento. A inserção da mulher na força de trabalho representa progresso econômico. A Ruanda é um exemplo de como o empoderamento feminino reduz a desigualdade e impulsa o desenvolvimento social. Isso contribui à fuga da armadilha da pobreza no país. O papel da política. A política desempenha um papel fundamental na pobreza, sendo responsável por várias falhas que podem agravar a situação. Com mais políticas de insolvência financeira, má governança e geopolítica adversa, o governo é responsável pela construção de infraestrutura essencial como estradas, energia, água e saneamento, além de garantir o desenvolvimento do capital humano através de saúde, educação e nutrição, especialmente para crianças pobres. O governo deve garantir a mobilidade intergeracional. Isso significa garantir que as crianças, especialmente as famílias pobres, tenham acesso à educação de qualidade, saúde e nutrição para que possam sair da pobreza. Corrupção é um grande obstáculo ao desenvolvimento, pois as outras instituições, como o setor bancário, operaram em um ambiente sem lei. Quando a corrupção domina, como no caso Wall Street, durante a crise financeira, o sistema financeiro entra em colapso e a sociedade sofre as consequências. Ademais, a corrupção impede a realização de investimentos e a execução da política pública eficazes. Muitos projetos de infraestrutura não saem do papel devido à falta de honestidade. A infraestrutura, investimentos em infraestrutura, como sistemas de transporte e eletrificação, são essenciais para o crescimento econômico. Países como China demonstraram como o governo pode impulsionar a economia através de investimento em grande escala, ao passo que muitos países pobres ainda enfrentam dificuldades devido à falta de capacidade do governo. Quais países ainda estão presos na pobreza? A África subsaariana apresenta os maiores desafios estruturais de desenvolvimento, como altas taxas de pobreza, elevada carga de doenças tropicais, malária, dengue, climas instáveis e esgotamento de nutrientes e solo, legado colonial, criou fronteiras artificiais estabelecidas, que dividiu a África sem considerar características geográficas ou culturais, o que fez com um terço dos países africanos não tem acesso ao mar. Ademais, deixou a infraestrutura fragmentada e insuficiente para baixos níveis de educação e a ausência de redes de transporte integrada. A ausência de redes ferroviárias eficazes impede o transporte de insumos e produtos agrícolas, um fator crítico que contribui para o atraso econômico da África. Embora o colonialismo e os fatores geográficos tenham criado barreiras significativas, esses desafios podem ser superados. Conclusão: já saliente que os fardos históricos ou geográficos não são fatalidades, são razões para a ação. Os problemas da pobreza extrema em África e nos outros lugares podem ser resolvidos. As ferramentas para estas soluções são mais potentes que nunca. Na educação, cuidados de saúde, agricultura, energia, transportes, finanças e muitas outras áreas. Existem métodos comprovados dessas soluções práticas nos capítulos seguintes. Muito obrigado pela oportunidade de realizar esse vídeo. Eu agradeço minha equipe e também ao professor Roberto Brito. Obrigado. Eu acho que você falou bem.